inovação é um diferencial na hora de planejar os seus móveis. Por isso, a marcenaria Inova Móveis Planejados é referência no mercado. Com serviços de qualidade, os projetos são entregues em 3D, tudo certificado e, o que é melhor, dentro do prazo e com parcelamento de até 12 vezes no cartão. A marcenaria Inova Móveis Planejados fica localizado na Rua Henrique Martarello, na Vila Brasil, em São João da Boa Vista. Tradição, confiança e qualidade em móveis para sua casa você encontra no Magazan, com um showroom amplo, moderno e organizado para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Em São João da Boa Vista, o Magazan está em 2 endereços, na Rua Campos Sales, 691 no centro e na Avenida Brasília 1039 no Perpétuo Socorro. Móveis diferenciados você encontra no Magazan. Grandes momentos passam pela conexão. Nós crescemos determinados a valorizar as culturas locais, investir em tecnologias e oferecer serviços de qualidade, levando às cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais serviços de internet fibra ótica, TV por assinatura, streaming e muito mais. Pois nossa filosofia é conectar as pessoas a um universo de possibilidades. Conexão. Conectados com agora. Olá, estamos aqui mais uma vez, hoje, recebendo a visita do ilustre amigo de velhos tempos, que tem muita história de vida para contar para nós. Espero que você não saia daí e veja o que é uma pessoa persistente, guerreira, e tudo que fez com amor. E chegou aonde ele chegou e tem essas histórias lindas conquistadas no decorrer da sua vida. Hoje, vamos abrir o baú de recordações de Ayrton Fonseca. Fica à vontade, Ayrton, para cumprimentar o pessoal de São João da Boa Vista, aonde você tem muita amizade e é muito querido. É verdade, muito obrigado pelo convite, é com muita alegria que eu atendo o seu convite, né, Zé Geraldo, porque você foi feliz. Eu tenho uma história muito bacana construída aqui em São João, né? Não por mérito da minha conquista, mas por pessoas interessantíssimas da comunidade com as quais eu tive o privilégio de conviver. E evidentemente que isso fica na nossa história. E quando se fala em recordações, é claro que dentro do meu baú tem muita coisa para a gente abrir e soltar. É claro que dessas personagens importantes da minha vida foi você, inclusive. Me lembro que na Rádio Piratininga nós tivemos um programa juntos, fazíamos algumas entrevistas. Uma das mais marcantes entrevistas que nós fizemos foi com o Ideraldo Luiz Bellini, que era na época administrador do Pacaembu em São Paulo, mas que foi, né, um dos personagens da própria história do futebol de São João da Boa Vista. Ayrton, é uma satisfação muito grande poder receber você aqui e a gente começar a passar aquele filme do passado no presente. Não é que nós somos nostálgicos ou que quem volta atrás. Não, a gente volta porque tem uma caminhada, a estrada da vida ensinou para mim. O Ayrton, eu aprendi muita coisa com ele, que foi a perseverança, a persistência e a tenacidade em fazer acontecer. O Ayrton, ele é de Caldas, Minas Gerais, casado com Eunice. Agora vamos lembrar o nome dele aqui, porque também não estou lá memorizando tanto quanto eu era. Ayrton Fonseca é o nosso convidado de hoje.
nasceu no dia 2 de dezembro de 1951. Fez 70 agora? 70 agora, no começo do mês. Parabéns. Opa, Que Deus abençoe, te curva de bênção. É natural de Caldas, casado com Eunice Carvalho Fonseca, companheiro de muitos anos. Que daí nasceram o Rodrigo, o Rogério e o Ronaldo. Tem os netos Arthur, Rafaela, Letícia e Edmundo. Profissão: jornalista e radialista. Ailton, antes de acontecer tudo isso, que depois nós vamos falar, você nasceu em Caldas e veio para São João, mas com quantos anos? Eu vim para São João com 6 meses de idade. Então já é São Joanense? Eu sou São Joanense. Eu, para falar a verdade para você, de Caldas eu tenho muito poucas lembranças. Porque depois, com 12 anos, eu voltei. Meu pai comprou um sítio. Aliás, meu pai tinha um sítio lá. Ele comprou um aqui, veio para cá, aqui na estrada entre São João e Aguaí. E depois voltou para cá. Eu tinha 12 anos, morei 3 anos lá. De 12 a 15 e voltei para São João. Então a minha história é de São João da Boa Vista, né? Eu só nasci em Caldas. Claro que eu tenho um carinho muito grande pela cidade, porque é a minha cidade natal, né? E lá tem muitos parentes do meu pai, da minha mãe. Mas, na verdade, minha vida foi extremamente ligada a São João da Boa Vista. Agora, São João da Boa Vista, a gente procura saber um pouco mais da tua infância nesse momento. Que bairro que você viveu e com quem você conviveu? O que tinha no teu bairro? O que você lembra do bairro onde você nasceu, onde você cresceu? Olha, eu fui criado no bairro do São Lázaro, na rua Agostinho Pires de Aguiar. E ali eu morei praticamente até a gente ir embora para casa com 12 anos, né? Então minha adolescência foi lá no bairro do São Lázaro. Ali, que coisas marcantes ali, né? O bar do Dito Ciaco, que fazia o melhor peixe frito da região, né? E até hoje isso é marcante, histórico, né? Marcante. E ali tinham personagens históricos também, o seu Rosendo, que cuidava do jardim da igreja do São Lázaro. Ali tinha a família Gião, que é muito conhecida. A gente era muito amigo. O Riolando. O Riolando também. O Riolando já eu vim conhecer já um pouco mais tarde, né? Mas os outros Gião que moravam ali, o Rosenberg Gião, o Ademir Gião, né? O Vado Gião, que foi jogador inclusive, o Nardo. Então esse pessoal fez parte da minha infância também. O Maurinho Canavese, né? Que era lá do bairro também. E quem vendia queijo, muito conhecido, era o Mozart e o Mineiro. E ali passei a minha infância, né? A gente brincava ali na frente da igreja do São Lázaro, né? Ali que a gente convivia no cotidiano, né? O final da rua, quem conhece o bairro, no final da rua Agostinho Pires, ali não tinha mais nada, tinha um barranco, e a parte que hoje tem ali a Avenida Oscar Pirajá Martins não existia, era tudo pasto, mato, né? E ali a gente ia caçar de estilingue. E eu me lembro que a pessoa do tiro de guerra fazia ali também as instruções naquele pasto ali. Porque a Avenida Oscar Pirajá, ela chegava até o Instituto de Educação só. Dali para frente não tinha mais nada, era mato. Até o campo da aviação ali não tinha nada, a gente ia caçar ali. Então ali era um local que a gente passava a infância ali caçando passarinho, roubando manga. Não, se você é criança, não fizer umas peraltices, não marca na infância. Com certeza. E nós íamos muito lá pro Felício Rossi, né? Que lá tinha muitas mangueiras ali, a gente ia muito para lá, enfim. Foi uma infância muito saudável e inesquecível. Ali também tinha o campo do São Lázaro. Tinha o campo do São Lázaro, era um pouquinho abaixo da casa dos Germinari ali, do Jair Germinari, do Leco, né? E era um campo de terra. O São Lázaro mandava os jogos ali. E amador. Quantos jogadores surgiram ali? O Armando, o Mando, né? Pigatti. Pigatti, o Mando Pigatti, o irmão dele, né? O
Desculpe. Saiu muito tempo, né? Exatamente. Mas ali tinham jogadores, o próprio Riolando jogou ali, o Vavá, né? Que hoje é Sival presidente da Liga. O Sival Lacerda, jogava futebol ali, né? Vixe, eu vivi a minha infância ali, batendo palma esse povo, aprendendo a gostar de futebol. E ali você gostou de futebol e seguiu a carreira de jornalista esportivo, né? E radialista esportivo também. Eu sempre gostei de futebol, né? Sempre gostei. E desde molequinho eu já ia no campo do Palmeirinha, assistir jogo do Palmeiras e tal. Mas eu acabei vindo para a profissão meio que sem querer. Lá em Caldas, com 15 anos, eu já escrevia. Eu tinha facilidade de escrever. Então, quando a profissão foi regulamentada, a profissão de jornalista, eu acabei entrando no hall de jornalista. Porque eu já tinha comprovante que eu já escrevia quando a profissão. Claro que não no mesmo nível, mas quando foi profissionalizado Corifeu de Azevedo Marques, os precursores da TV Globo lá, o Roberto Marinho, eles viraram Assis Chateaubriand, Davi Nasser. Davi Nasser, que tem uma história aqui na região, viraram jornalistas que já escreviam. E eu, não, claro, com essa dinâmica deles, mas entrei no rol de jornalista na época. Nada mais justo. Nada mais justo, né? Porque a gente já exercia, e modéstia à parte, razoavelmente bem. E depois aqui eu acabei caindo meio que sem querer na profissão. Porque eu fui trabalhar numa empresa aérea, chamava Cruzeiro, você deve se lembrar da nossa época, agora não existe mais. A Varig, que também não existe, acabou encampando na Cruzeiro. Real. Então eu trabalhei na Cruzeiro. Foi Relações Públicas da Cruzeiro. Eu trabalhava na área de venda de carga, encomenda aérea, me dei bem. Aí já comecei a viajar pelo Brasil, né, montar a equipe de venda nas capitais, tudo. Foi que eu peguei a dinâmica de venda. Me ajudou muito na profissão de radialista também. E um dia que eu voltei para São João da Boa Vista, o Chico Artem me convidou para trabalhar no jornal que ele tinha recém-fundado, que era o jornal Opção. E eu fui trabalhar no Opção. E lá no Opção eu conheci o Luiz Roberto Demúcio, que escrevia uma coluna lá também. Esse jornal Opção era vanguardista na época aqui, né? Além do próprio Chico Artem, que é um cara dinâmico. Tinha o Luiz Roberto, o João Fernando, Balomo. Todos nós escrevíamos lá. Era um jornal extremamente atualizado para a época. Além da época, vou dizer. Na frente. Era um pasquim. São Joanense. Do bem, né? Do bem. Assim. Para quem não conhece o Pasquim, era o jornal do mal, né? Mas todo mundo lia, né? Aí, num jogo que eu fui cobrir pelo jornal, a gente viajava com o ônibus do Palmeiras. E o pessoal da rádio também viajava. Eu fui pelo jornal, com a máquina fotográfica, para fazer as anotações, para escrever no outro dia para o Chico Artem. E nessa viagem foram só o Luiz Roberto e o João Fernando, lá em Itapetininga, no jogo contra o Derac. E o Luiz me convidou, falou: Ailton, comenta para nós aí, o Carlinhos de Oliveira não veio, ele não está podendo viajar mais, tal. Eu falei: Luiz, eu escrevo mais ou menos, eu não sei falar em rádio, né? Ele falou: não, você, o cara, é o que você faz aí no cotidiano, fala lá. Eu fui, falei, fiz o jogo para eles. No outro dia, o Vanderlei Fleming me procurou. O Vanderlei era o diretor de jornalismo e diretor do departamento esportivo da Rádio Piratininga. E o Vanderlei me procurou e falou: Ailton, parabéns, ficou legal, tá, me encheu a bola, né? Aí falou: vou convidar você para ir para lá. Aí eu falei: mas aí, como é? Eu faz-me rir, né? Ele falou: não, nós já vamos estudar um cachê para você lá. Aí eu fui, a dona Orminda Cassiano era gerente, foi fácil conversar, ela me deixou à vontade, e a partir dali eu comecei a ganhar dinheiro com rádio, como cachê. 2 anos de cachê, depois ela me registrou. Maravilha. Eu acho que passar pelo crivo da dona Orminda já é o suficiente. É a mesma coisa que passar no melhor vestibular do Brasil. Porque ela era muito exigente. Ailton, nós vamos sair para um rápido comercial e voltamos já para contar mais história da sua
agora vai rimar, da sua trajetória de vida. Oh, legal, obrigado. Gente, nós voltamos já já. Não saia daí, eu quero você aqui. Sexta, às 7h30 da manhã. Jornal CNB Brasil. Para você começar o dia bem informado, com notícias de São João da Boa Vista e região, com Wesley Máximo. Conect TV Brasil, a TV de verdade. Quer dar aquela repaginada no seu imóvel ou automóvel? A Profilme tem a solução. A empresa é especialista em películas para arquitetura, películas automotivas e de proteção de pintura incolor ou envelopamento. Para dar aquele upgrade na sua obra ou no seu carro, entre em contato com a Profilme através do 19 3056 4019 ou vá até a Avenida Brasília 1547 em frente à concessionária Hyundai em São João da Boa Vista. A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. É internet mais streaming de filmes e séries por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Conexão. Bem, depois desse rápido intervalo, nós estamos tendo o imenso prazer de receber o colega, hoje, mineiro como ele já era, de nascimento. É sanjoanense de coração e depois nós vamos falar a respeito do cidadão sanjoanense que ele não veio receber. Eu quero que você fale aqui, porque ainda dá tempo, né, Ayrton, de fazer homenagem em vida. Eu acho que é importante. Bem, estão recebendo Ayrton Fonseca, um radialista exemplo para quem vem e para quem está na profissão. Ayrton, você falou que passou pelo crivo da Orminda. E como é que foi o teu começo na Piratininga? O começo era assim, eu tive muita facilidade não só para fazer reportagem, como para comentar. Aliás, eu fui até narrador. Quando o Luiz Roberto foi embora para Santos, eu tive que assumir durante, acho que uns 3 ou 4 meses, a narração, mas nunca foi meu forte. Ali eu me revezava com o Carlinhos de Oliveira como comentarista e com o João Fernando como repórter. Jogos em casa, no Getúlio Vargas, nós fazíamos com 2 repórteres. Eu fazia o adversário, o João fazia o Palmeiras, o Carlinhos de Oliveira comentava. Às vezes o falecido Hélio Fonseca comentava também, às vezes. Era raro, mas ele chegou a comentar. E
Ali a dona Orminda foi me dando prioridade para exercer minha profissão, me registrou. Depois eu fiquei 13 anos registrado na Piratininga, né? Só saí de lá para ir trabalhar em Mojimirim. Eu fiquei 2 anos em Mojimirim antes de ir para Poços. E aqui só tem boas recordações. E no tempo de escrever em jornal também. Você escreveu em todos os jornais? Em todos os jornais. Escrevi no extinto Cidade de São João, escrevi no Município, escrevi na Gazeta de São João e escrevi no Opção. Eram os jornais da minha época. Então, da minha época não ficou nenhum sem que eu colocasse o meu crivo de escrever. Escrever, né? De jornalista. Jornalista. Ayrton, você tem uma vida de bastante correria, de bastante persistência, que eu falo, eu admiro essa tua qualidade, e é uma virtude que a gente também tem que aprender com quem tem valores, e esses valores sempre foram teus. Eu lembro que você chegar na Piratininga ia ter um jogo do Palmeiras ou um jogo em São Paulo que você queria transmitir. Você saía feito louco procurando patrocinadores. Chegava à tarde, você tinha fechado a grade de patrocinador, não é verdade? Isso aí. Então eu falava assim, mas é incrível, ele vai, sai cedo, resolveram na última hora, e você tinha os teus colaboradores, o pessoal que gostava de ouvir a Piratininga, o jogo de São Paulo. E teve uma época na Piratininga que vocês tentaram fazer um jogo, depois não conseguiram, parece que achar um carro que levasse vocês para São Paulo, aí vocês colocaram a tela. Pode contar isso ou não? Pode. Hoje a Globo faz direto. Pôs a tela da televisão e vocês dentro do estúdio da Piratininga transmitindo o jogo. Foi mais ou menos isso. Vou contar Conta a história porque isso eu não vi. Nós vamos fazer uma decisão em Campinas, Guarani e São Paulo. E o nosso comentarista na época era o professor Milton Mazzarini. Aqui eu mando um forte abraço, um cara que foi importantíssimo na minha carreira. E o Milton Mazzarini era professor lá, ele tinha uma escola que era seletivo. Ele tinha uma semana de prova, era uma coisa assim. Ele me avisou, falou, Ailton, não vou poder ir para Campinas, cara. Eu falei, Milton, vamos fazer o seguinte, nós vamos levar uma televisão lá para o estúdio da rádio e vamos eu e o Peterson Marim, grande repórter. Só trabalhei com um craque também, viu, Zé Geraldo? E fomos lá para Campinas fazer o jogo. Eu narrando, o Peterson Marim fazendo as reportagens e no estúdio, lá na rádio, o Milton Mazzarini comentando. Eu não sei se acabou a energia. Não, a energia não foi porque ela estava no ar. A Globo saiu do ar. Parece que deu um problema na antena da Globo. Naquela época era diferente de hoje, né? E saiu do ar a Globo, a TV Globo. E o Milton Mazzarini foi no escutômetro, né? Ele foi acompanhando o nosso trabalho, entendeu? E parecia que ele estava lá. E foi uma grande transmissão, uma das melhores que nós fizemos. Olha. O Milton Mazzarini, mais da metade do jogo, sem ver o jogo e às escuras, entendeu? E eu não sabia. Eu lá em Campinas, não estava sabendo que estava. Não estava, porque né, hoje é fácil, hoje tem comunicação numa linha paralela, hoje tem um celular, o cara passa menos, estamos fora que o comentarista está sem ver o jogo, qualquer coisa assim. Hoje é fácil, naquele tempo não. Ayrton, Mas só para complementar, várias vezes eu fiz isso que você falou. Ou não sei se aqui em São João, mas isso hoje é comum, hoje é muito comum. Na pandemia agora foi a solução das transmissões. Você vai viajar para Goiânia, fazer um jogo em Goiânia, chega lá, você tem que ficar na cabine, você é o narrador na cabine. Então faz em casa, na frente da televisão, acabou. É a mesma coisa se você estiver vendo no campo. Muito melhor até, porque você vê detalhes. A aproximação da jogada. Exatamente. Então, é isso mesmo que eu ia falar. O mundo muda, a tecnologia muda. Eu lembro que nós fomos um dia passar momentos do jogo Palmeiras e União Barbarense, lá em Santa Bárbara. Foi o BG,
Carlinhos. Carlos Augusto. Carlos Augusto. E o Carlos Augusto, como ele tinha trabalhado na Telesp, Faleceu já. faleceu. E ele que fazia a transmissão para ir para o ar. As ligações. Nós chegamos lá, fomos entrar no ar quase no segundo tempo. Porque não conseguia. A conexão. Pedia. 1 ou 2 dias, parece, para Telesp. Quase uma semana antes tinha que pedir. Senão não conseguia. Não conseguia. E a Telesp não deu aquela linha na hora de imediato. Então, as dificuldades, imagina as dificuldades que você enfrentou estando longe de São João, esperando que tudo corresse bem para entrar no ar. Isso era muito comum na época, né? Infelizmente a telefonia estava engatinhando, né? Vamos falar assim. Então os rádios, as emissoras de rádio dependiam das telecomunicações, né? Hoje você pega um computador, você transmite. Da rua, no celular, você transmite. Eu tenho um aparelhinho que chama um iRig, eu uso o microfone conectado no iRig, no celular. Eu faço a reportagem de campo com isso aí melhor do que o microfone sem fio, sem nenhuma interferência. Mas naquele tempo, você foi muito feliz, muito incisivo em lembrar dessas coisas. Você estava junto nesse jogo? Onde? Na Barbarense? Santa Bárbara? Eu estava lá. Estava junto. Estava então. lá. Eu não lembrava quem estava Até comigo. o meu pai foi junto também. Seu pai, Meu pai foi junto. E que Deus o tenha. E tenho muita saudade do meu pai. Como também me deu saudade da sua mãe. Mamãe Nenê já foi também. Que ela sempre estava ali. Aí ele precisa de alguma coisa. Tinha um carinho todo especial para você. Graças a Deus. O teu pai eu não cheguei a conhecer. Então, a gente tem essas pessoas que acompanhavam a gente, torcia pra gente. Como hoje a gente torce para nossos filhos, né? Tem uma história legal nesse negócio de... Nós fomos fazer um jogo, eu e o Luiz Roberto Demúcio. Fomos fazer um jogo em Guaratinguetá, a Esportiva de Guaratinguetá e o Palmeirinha de São João. E não entrava a transmissão no ar, de jeito nenhum. E nós transmitimos só o segundo tempo. É uma tristeza. E já teve caso aqui da gente transmitir o jogo... Inteiro? Inteiro não, mas um segundo tempo todo sem entrar no ar. Eu me lembro que foi em Orlândia esse jogo, e lá eles não tinham a conexão de 4 fios. Se falava em 2 e ouvia em 2. Precisava ouvir o que estava acontecendo na central da rádio, por exemplo. Seria o retorno. O retorno. Saiu um gol, o plantonista Fábio Silveira, plantonista, ele falava, olha o gol, a gente tinha que ouvir, né? Ou de quem, que hora, quantos minutos e tal. E no segundo tempo, lá eles só davam conexão de 2 fios. E a gente tinha um conector que a gente falava, atenção aí, tá chegando bem aí? Aí abaixava aquele pininho, aí aqui na rádio falava, tá chegando, conta até 10 e manda o pau. Entra no ar. Aí tudo bem. Aí vamos lá então. Eu e o Luiz Roberto. Aí o Luiz Roberto, vamos lá, 10, mandamos pro ar. E o primeiro tempo foi legal no intervalo, e aí chegou bem, perfeito, ele tá beleza. Primeiro tempo normal. Aí segundo tempo, aí você não podia mexer mais na transmissão. Não, senão dava... Aí, vamos lá então, segundo tempo, vamos contar até 10, vamos lá, vai começar, hein? E mandava o pau. Aí, com 5 minutos do segundo tempo, caiu um raio, uma chuvarada aqui na antena, a rádio saiu do ar. E nós lá transmitimos o segundo tempo inteirinho. Mas nem no fim do jogo também, acabou, com vontade de vir embora, já desligamos e vamos embora. E era comum a gente chegar e no bar Canecão. Aqui não lembra do Canecão? Na esquina Jorge e Dona Cida. Do seu Jorge. Os dois também já foram para André Brasil. Já foram, né? O melhor bauru da cidade era na época. Então a gente vinha comer o bauru do Jorge. E a rádio era do lado ali, né? E aí chegamos no Jorge, o Jorge não perdia as transmissões. O Jorginho, filho dele, deixava um radinho em cima da geladeira, ficava ouvindo. Aí nós chegamos, ele, quanto foi o jogo? Eu falei, olha, você não ouviu? Falou, que jeito, saiu do ar com 5 minutos no segundo tempo. Nossa, eu tinha transmitido o jogo para ninguém, né? Mas coisa da época, né? Mas é isso que é importante trazer você até aqui para recordar esses momentos, né? Porque é assim, hoje você na época da Piratinga era super conhecido. Hoje, se você andar nas ruas de São João, ninguém sabe quem não, alguns vão te reconhecer, muito pouco. Mas a juventude
não sabe o que você prestou de serviço para São João da Boa Vista, levando o nome de São João da Boa Vista, conferindo eleições, o jornalista, fica à vontade. Então era jornalismo, era tudo mais. E nesse meio de tempo, você me falava em off que você recebeu o título de cidadão sanjoanense. Eu fui homenageado com o título de cidadão sanjoanense, recebi o ofício de um dos vereadores na época, vou lembrar o nome daqui a pouco, mas aí eu acabei mudando para Poços de Caldas, comecei a trabalhar, aliás, fui para Mojimirim primeiro. Eu fiquei com vergonha de trabalhar fora de São João e ir lá na Câmara agendar o recebimento do título de cidadão sanjoanense. Não tanto pela minha vida no rádio, mas eu tenho uma história bacana que eu considero muito importante, que foi a fundação do movimento escoteiro aqui em São João da Boa Vista. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos. Fica atento aí que a gente volta já já. Nós vamos para um rápido comercial e o Ailton vai contar do tempo dele e como fundador dos escoteiros de São João da Boa Vista. Voltamos já já, não saia daí. De decorar a sua casa, você precisa do melhor. E as melhores opções do mercado estão nas lojas Ipiranga. Além de ter tudo o que você precisa para deixar o seu quarto, sala ou cozinha ainda mais confortáveis, as lojas Ipiranga têm o melhor preço da região, com condições de pagamento ideais para o seu bolso. Você encontra as lojas Ipiranga em São João da Boa Vista, na Avenida Durval Nicolau, 1741, no Mantiqueira, e em São José do Rio Pardo, na Avenida Perimetral, número 1002, ao lado do INSS. Lojas Ipiranga, sempre o menor preço. Quer dar aquela repaginada no seu imóvel ou automóvel? A Profilme tem a solução. A empresa é especialista em películas para arquitetura, películas automotivas e de proteção de pintura incolor ou envelopamento. Para dar aquele upgrade na sua obra ou no seu carro, entre em contato com a Profilme através do 19 3056 4019 ou vá até a Avenida Brasília 1547 em frente à concessionária Hyundai em São João da Boa Vista. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Tem gesto mais aconchegante do que um café feito na hora? A MBS Máquinas de Café Expresso pode deixar a sua empresa ainda mais especial. Com máquinas modernas e grãos selecionados, o cantinho do café nunca mais será o mesmo. Faz o seguinte, mande um WhatsApp e agende uma visita. MBS, seu cliente merece essa cortesia.
inédito é na Auto Center. Por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades, você tem 100 MB de internet e acesso exclusivo a Paramount+, Login, Auto Center Educa e Auto Center Cloud. Auto Center, internet para todos. Bem, depois desse rápido intervalo, hoje o nosso bate-papo, nós estamos recebendo aqui Ailton Fonseca, que no bloco anterior falava a respeito dos escoteiros. Ailton, o que aconteceu mesmo? Não, eu fui um dos fundadores do movimento escoteiro aqui em São João da Boa Vista. Veio de São Paulo para cá o Milton José Ribeiro da Silva, que era um escoteiro de longa data, né, um dos baluartes do movimento no Brasil. E ele... Olha lá, quem está lá? Aqui o chefe Benedito, de boina, e eu do lado dele ali com um cantilzinho, né? Nós estamos armando uma barraca num acampamento, que, se não me falha a memória, foi no Mato Grosso, esse acampamento aí. E nós fundamos um movimento. O chefe Benedito Juvencio foi um dos grandes chefes aqui da cidade. Eu tive a honra de ser o primeiro chefe de grupo de São João da Boa Vista. Fiz um curso em Franca, levado pelo próprio chefe Milton. Junto comigo foi o chefe Benedito. Fundamos o movimento. E dos fundadores do movimento de escoteiro aqui em São João da Boa Vista, só eu continuo vivo. Os demais... Graças a Deus, né? É uma pena que os demais tenham ido embora e infelizmente não puderam contar muita coisa da história que ficou, né? E eu tô aqui para contar. Então, na época, é claro que a gente tinha, como radialista e jornalista, um serviço prestado à comunidade, que a gente levava o nome de São João da Boa Vista. Então é diferente de hoje. Naquela época a gente ia fora, São João, cidade dos crepúsculos maravilhosa, falava quem era o prefeito, quem era deputado na época de São João. A gente levava essa coisa junto conosco, né? Nós éramos um pioneiro, um propagador, um pioneiro e um propagador da história de São João. Aí já tem um pouco de história. Agora, o título de cidadão que me outorgaram e que infelizmente eu não pude receber é mais em função do movimento escoteiro, porque eu tenho certeza absoluta que nós fomos um prestador de serviço muito grande para a juventude de São João da Boa Vista. Quantos médicos hoje que eu vejo são meus amigos no Face até hoje, no Facebook, e eles foram escoteiros meus, e depois vieram meus filhos, né? O Rogério Fonseca, por exemplo, que tem prestado serviço aqui para a TV, ele foi o primeiro escoteiro da pátria de São João da Boa Vista. Ele foi o primeiro da história de São João a ser escoteiro da pátria. Tem uma série de exames que presta e tem que passar no campo, no acampamento, na vida. Então isso tudo me enche de orgulho. Parabéns mais uma vez. Então, né? eu só não vim, e acho que eu não tenho coragem de vir, porque no momento mais importante dessa homenagem, eu bati asa e voei. Eu acho o Entendeu? seguinte, eu vou falar com um vereador, amigo meu, e nós vamos resgatar isso aí. Você tem um documento? Tenho. Você manda, Nossa, guardo com muito carinho. manda uma foto Manda. via WhatsApp. Claro. Eu vou mostrar para esse amigo meu que é vereador e ele vai resgatar, tenho certeza, pela eficiência dele e dos demais também, Com vereadores de São João, porque você é uma pessoa grata. Tem aquelas pessoas que é não grata. Você é uma pessoa grata. Graças a Deus. E ao mesmo tempo, agora que estou lembrando de você já é um cidadão, mas só que não recebeu a honraria. Não pude ir lá na Câmara. O Demúcio, um dia, nós saímos da Piratininga, eu, você e o Demúcio. O Demúcio fez uma entrevista na salinha que você entrevistou ele, num dos nossos programas. E fomos na sorveteria, tinha uma sorveteria que bom, do lado, em frente era universitária, depois era ela. Era Frank, o nome do dono da sorveteria. Ele falou: Ayrton,
vocês falaram a respeito do cidadão sanjoanense. Eu nasci em São Paulo, vim para cá cedo e aquilo ficou na minha memória. Pois, um dia eu encontrei o Ovídio, falei, Ovídio, acontece assim, 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 e depois chegou no Chico Artem, Chico Artem encampou a ideia e deu um título para o Demúcio, como sanjoanense. Eu lembro que nessa conversa nossa, alguém falou, mas o Luiz Roberto é sanjoanense. Eu falei, não senhor, ele é paulistano. Aí foi que surgiu junto, nós estávamos juntos, a ideia de darem a ele o título de cidadão sanjoanense. Então nós fomos, senão ninguém ia saber. Que ele também não falava, o Luiz não falava. Não falava. Que ele não era sanjoanense. Mas ele veio para cá como eu, bebê, né? Criancinha. Pequeno. Contar um fato até pitoresco. Eles, quando vieram, moravam para baixo do Correio, naquela decidão lá, que sai lá na linha do trem. E eu trabalhava na farmácia Alvorada e fazia injeção. E eu fui fazer injeção na casa, eu não sei se era na casa dele ou se era uma casa da tia dele. E a hora que ele viu que tinha que fazer injeção, ele corria atrás da mesa assim, no medo da injeção. E depois ele cresceu, né? Eu tinha amizade com o pai dele, o Afonso, veio pela Sabesp, né? E acabei aplicando a injeção nele, tudo. Não chorou, mas o medo foi grande. E isso guardou, ficou na minha mente, né? Porque ele pequeno, tudo. Então, toda vez que ele fala, às vezes, na transmissão de São João da Boa Vista, eu falo, eu e Ayrton conversando, surgiu a ideia de levar a um vereador, no caso, o Ovídio, depois o Artem, e eu tenho certeza que um desses vereadores que eu vou falar vai te chamar para homenagear, porque sanjoanense, o título já saiu, não vai precisar de votação. Não. Só uma homenagem na Câmara, né? Que eu acho que é importante. Eu tenho até. Às vezes eu me puno por não ter, na época. Mas tá em tempo. Tá. Porque eu me considero também, né? Lógico. O importante não é o título, dar um documento e tal. Isso, o importante é que eu tenha essa história que eu considero maravilhosa na imprensa e também como fundador do movimento esportivo. Eu acho assim, na imprensa esportiva, sobre futebol, outro dia ainda falei aqui pro Paulo, quem entende mais de futebol que o Tony Marques é o Ayrton Fonseca. O Tonego, aí ele tá falando. Ele sabe, eu falei pra ele, porque tem... O Tony eu levei pra rádio, né? Então, o Tony, ninguém entende mais dele de futebol, na imprensa. Tem um ícone aqui hoje, né? Então, ele entende muito de futebol porque ele viveu. É diferente o cara... Eu gosto de futebol, mas é diferente da vivência. A vivência, a emoção. Então, o Tony já vem há muito tempo fazendo isso. São 40 anos e eu homenageei. Ele foi o primeiro a ser entrevistado no meu programa. E, bela homenagem. E você, eu desafio qualquer um, né, a entender melhor e ter a vivência, é isso que eu falo, a vivência. Andou o Brasil inteiro, né? Várias transmissões. Imagina o que você tem de estrada, dá para dar umas 5 ou 6 voltas ao mundo. Bem menos que o Luiz Roberto, né? Bom, o Luiz Roberto, mas eu falo assim, aqui em São João. Então, nós temos aí umas lembranças fotográficas, né? O Miguel vai colocar algumas coisas. A cabine, que hoje tem o nome do Luiz Roberto, lá no Palmeiras. No Palmeiras. Estamos lá, se vocês localizarem essa foto aí, estamos lá o Carlinhos de Oliveira, não sei se está o Carlinhos, não, nessa foto não, está o Basílio Bise, o Luiz Roberto, eu. Daqui a pouco nós vamos localizar essa foto aí. Mas independente. Olha lá, essa aí é essa aí é São Luís do Maranhão. Esse jogo foi histórico, sabe? Esse jogo aí, o Brasil precisava ganhar da Venezuela para ir para a Copa do Mundo de 2002. E ganhou de 3-0. Então a gente foi para lá com
angústia, né? Será que ganha? Aquela Será que ansiedade, ganha, não ganha. Vim aqui, daqui fazer o que pessoa voltar embora, cabeça baixa. Tô entregando um troféu pro Creed, né? Creed Pratinha. Tá. Lá atrás está o Aldinho, né? Falecido Aldinho, que era do Pratinha também. Estou entrevistando o Valdir Pérez. Essa foto é lá em Poços de Caldas. Estou entrevistando o Valdir Pérez. Grande goleiro, hein? Grande goleiro, né? Goleiro... Faleceu também, né? Faleceu, eu estava aqui, acho que em Mojimirim quando ele faleceu. Ele estava em Mojimirim. Esse é o dia que o Palmeirinha foi campeão da antiga divisão intermediária. Jerônimo Bastos? Não, aí já é o Campeonato Paulista. Ali já está o Mirandinha, tá vendo? Abaixado ali, ó. O primeiro eu não estou identificando, mas depois está o Carioca, o Mirandinha, né? Estão ali, o primeiro acho que é o Titica, tá vendo? Titica, Guará, Mirandinha, Carioca, Piau, o último lá, o Natal, em cima está o Gaúcho Lima, ali está... Lá estava o Geleia. O Geleia, o último, o Zé Roberto da Salim. Roberto da Salim e o Geleia, os dois últimos em pé. E ali tem Carlinho, né? Esse jogo foi interessante, essa foto é do Elinho, lá do Forte São Luís. O Elinho Francisco, que é meu compadre, inclusive. O Elinho foi um dia que baixou um enxame de abelha lá, cara. Todo mundo se ajoelhou. Não precisa falar que eu tô ajoelhado ali também, né? Só que eu não tô aparecendo na foto. O enxame de abelha? Enxame de abelha, atacou os jogadores lá. Todo mundo se deitou, porque dizem que deitado a abelha não ataca, né? Enfim, não picou ninguém, não. Se pegava um, elas vinham tudo nesse cara. Todo mundo se ajoelhou, deitou no chão aí para fugir das picadas de abelha. São momentos, né? Interessante, né? Aí o Palmeiras mandava os jogos aí no SIC. Isso não foi inauguração, não lembro que jogo foi isso aí. Foi, acho que o Mojimirim. Esse é o time do Piração. Piratininga e Jornal Opção. Piração. Olha lá, o Bento Palermo, que era diretor do Palmeiras. O Zé Luiz Artem. O Santos, que era lateral do time principal do Palmeiras. Esse menino não lembro o nome dele. Aí depois vem eu, o Nelson Martins, que já faleceu. O Dedé, que eu fiquei sabendo hoje, que já foi também para o outro lado. O Neno Kessa. E abaixado está o Kiko Maldonado, que era preparador físico do Palmeiras. O Tony Marques. O Oscar Castelã. O Jair Francisco, que era o técnico do Palmeiras, do profissional do Palmeiras. E o Luiz Carlos Albertin, que já morreu também. Morreu lá em Poços de Caldas, inclusive. O Jair Francisco, quando eu estava em Mojimirim... Ele dirigiu o Mojimirim. Foi, e eu era um dos diretores, junto com o Wilson Barros. Era diretor de futebol. E o Jair Francisco falava assim, o cara chegava para treinar, fazer teste. Segura essa foto aqui, eu vou falar quem está aí nessa foto, interessante. Vamos só para concluir isso aí. Então o cara chegava, de chinelinho, todo mascarado, né? E punha para treinar. Não treinava nada. Aí ele falava pro Wilson assim, Wilson, o cara não joga nada e quer massagem de sabão. Massagem de sabão só pro Belé. Mas ele era um cara polêmico, né? Ele é. Bom, foto eu não vi. A gente vai voltar via foto. Vamos sair pro comercial. Você viu quando tá passando rápido? Passa, infelizmente. Agora que nós estamos esquentando a memória aqui, recordando, já vai chegando ao fim. Mas o importante é que é um bom programa, é bem divertido, com recordações. Opa. Bom, voltamos já. Não saia daí. De decorar a sua casa, você precisa do melhor. E as melhores opções do mercado estão nas lojas Ipiranga. Além de ter tudo o que você precisa para deixar o seu quarto, sala ou cozinha ainda mais confortáveis, as lojas Ipiranga têm o melhor preço da região, com condições de pagamento ideais para o seu bolso. Você encontra as lojas Ipiranga em São João da Boa Vista, na Avenida Durval Nicolau, 1741, no Mantiqueira, e em São José do Rio Pardo, na Avenida Perimetral, número 1002, ao lado do INSS. Lojas Ipiranga, sempre o menor preço. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, Jornal CNB Brasil. Para você começar o dia bem informado, com notícias de São João da Boa Vista e região. Com Wesley Máximo. Conect TV Brasil, a TV de verdade.
A Feralvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Feralvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Feralvarez, soluções em aço. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. É internet mais streaming de filmes e séries por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Conexão. Depois desse intervalo, nós estamos voltando e contando a história com as fotos do baú de recordações do Ayrton Fonseca. É isso aí, vamos lá então. Olha, eu queria só falar o seguinte, Zé. Eu tive o privilégio de trabalhar com muita gente bacana aqui de São João, viu? Daqui a pouco eu vou falar pra você. Ali, ó, o primeiro eu não tô lembrado se é Haroldo, o segundo é o Jair, depois tá o Caxambu. Aliás, o Jair não, ali o segundo o terceiro é o Caxambu, o Jair é o quarto, o Sérgio e eu abaixado. Eu não lembro se é o Paulinho ou o Aldinho, o J. Lopes, aquele fazendo gracinha lá no meio das pernas do Jairzinho é o Marcelo Rentes, Haroldo e o Luizão. Isso é uma festa do Palmeiras. Luizão, irmão do Radar, fanático pela esportiva. Mas ele gostava da turma, né? Ele gostava então, mas eu falo assim, ele ia... Ele ia pra falar mal do Palmeirinha. Aí, você lembra das brigas que tinha entre a torcida do Palmeiras com a da esportiva? Até que no meu tempo não tem muita confusão. Já estava diminuindo. Ali tá o Carlinhos, xerife, o João Fernando, eu e o Chicão Regine, que era preparador físico do Palmeiras, lá em Aparecida. É um jogo que nós fomos transmitir em Guaratinguetá e paramos lá em Aparecida, dormimos lá em Aparecida. Eu estava falando do pessoal que trabalhou comigo, o Bruno Filho, que hoje está numa rádio lá em João Pessoa, está na Rádio Jovem Pan de João Pessoa, o Fiore Gilhote, o JB Flora, que faleceu agora recentemente, e o Silvano Silva, que era conhecido aqui, que hoje está em Pouso Alegre. Ele faz esporte lá na rádio Univaz, da Universidade do Vale do Sapucaí, lá em Pouso Alegre. Mas na minha época, eu só trabalhei com grandes narradores. O Luiz Roberto, depois veio o André Luiz, que eu considero um dos maiores do Brasil, está comigo até hoje. André de Mojimirim. Trabalhamos juntos em Mojimirim também. Repórteres, João Fernando, Peterson Marim, o Tony Marques. O Tony Marques começou comigo. Aliás, só o João Fernando que não começou comigo, né? Que já estava quando eu cheguei. E plantões, né? O Fábio Silveira, né? Era um plantonista de grande qualidade. Então, foi na história, né? O Tata Muniz, né? O Tata Muniz que eu coloquei no rádio também. O Bruno Filho. Eles vieram mudar aqui para Águas da Prata. O pai tinha sido um baita radialista na Rádio Jovem Pan, né? O Otávio Muniz. Quando eles mudaram aqui, eu fiquei sabendo, convidei o Otávio para trabalhar conosco. E aí veio o Tatá, e vieram outros, né, junto com o Tatá, e foi uma pleiade de craques na época, né? Mas é importante, por isso que eu falo, você tem um grande mérito. Por quê? Feliz do homem que tem história para contar. E eu lembro muito quando você põe
Vou levando a vida. Abertura. Né? Abertura. E falava lá na música também, feliz do homem que tem história para contar. Exatamente. Eu acho que essas coisas ficaram gravadas. E você que está na sua casa, quando ouvia a abertura dos jogos que era transmitido pela Piratininga, e o Ayrton estava lá dentro de campo, né? E o narrador falava, e aí, Ayrton, era a música do Milionário Zé Rico, vou levando a vida, e assim você falava, e assim vamos levando a vida. É verdade. Você lembra disso? Faz muito tempo, hein? Não, essa música ficou na minha história, né? Ficou na minha história. Eu falei pra você, eu fiquei narrando durante uns 4 meses, quando o Luiz Roberto foi embora pra Santos, né? E aí eu narrei. A Orbinda chegou e falou, você vai narrar. Ele falou, mas não, você vai narrar. Narrei. Quem é do rádio narra. Né? Narrei, mas eu sempre gostei de fazer reportagem e comentário. Mas tem uma história bacana que eu queria contar rapidamente. Pode aqui. Contar. Fica à vontade, a casa é sua. Na inauguração dos refletores do estádio Dr. Getúlio Vargas, o Bragantino veio jogar aqui campeonato. Eles estavam na mesma divisão na época. E lotou o campo, todo mundo queria assistir um jogo à noite. E o tal de Chico Paulino, que era um ponta-direita do Bragantino, era um corisco. Ele corria mais que o pensamento. Aí meteram uma bola para ele na ponta-direita e 1-0. E o povo gritou que estava impedido, mas não estava, é que ele era muito rápido. Impedimento, a turma foi no alambrado, começou a balançar o alambrado, aí foi indo, acalmou. Dali a pouquinho, outra bola, repeteco do primeiro lance. 2-0, a torcida, o alambrado fazia assim, ó. E o juizão correu lá para a boca do vestiário. Ah, não, eu não vou continuar o jogo, não. E eu tava ali, a gente ficava ali do lado lá. Eu registrando tudo. O juiz quer acabar o jogo e tal. O doutor Antenor chegou e falou assim, o doutor Antenor era o presidente. Falou, só um minutinho, juizão, fica frio que eu vou acalmar esse povo aí. Eles me ouvem muito. E atravessou por dentro do campo, foi lá do lado da cabine. Chegou lá, fez assim, ó. Levou uma sapatada no peito. Levou uma sapatada no papo. Ele mesmo voltou para trás e falou pro juiz, pode acabar, falou pra ele. Não dá. E acabou, não teve esse jogo. Não tem essa moral, todo o povo tá enfurecido. Entendeu? Então tem coisa que fica na história, né? Fiz outro contra o Bragantino, fizemos outro jogo lá que o Ado, que era goleiro do Bragantino, fez o gol no Teté. Né? Deve ter uma que você está entrevistando essa foto aí. Vamos ver se tem mais foto aí, ô Miguel. Se der, a gente mostra aí. Aí é o Fiore Giliotti, né? Uma festa. Vai passando, viu, Miguel? Vai passando que a gente vai lembrando aqui. Que der tempo eu falo aí. O Palinha do Cruzeiro, lá no Mineirão. E vamos por aí. Aí o Oscar, né? Bernardi. Esse jogo foi aqui na São Joanense. Ponte Preta ganhou do Palmeirinha de 4-0 na transação do Mirandinha, né? Quando o Mirandinha veio pro Palmeiras, o jogo foi lá em Esportiva. Esse é o Ado que eu falei. Esse foi o jogo que ele fez o gol no Teté, lá em Bragança Paulista. Ele tinha jogado na seleção de 70, foi goleiro do Corinthians, né? Brilhou no Corinthians. E aí eu fui perguntar para ele como é que foi o lance, né? Um jogo, né? Defendeu e chutou. Tava um vento meio contra o Teté. Ele saiu meio falsamente ali, a bola encobriu, foi gol do Bragantino. O Bragantino ganhou de 1-0 esse jogo. Saí lá no Olímpico, em Porto Alegre, tô com o Tata Muniz, né? Esse tempo o Tata estava na TV Bandeirantes. Nós fomos fazer uma decisão de campeonato brasileiro lá no Olímpico. Tata, a gente matou saudade, né? Esse é o Tozinho, foi um volante que começou a brilhar no Guarani e depois foi pro Corinthians. Esse é um jogo lá no Morumbi, jogo do Corinthians. Estou entrevistando o Tozinho aí. E tem muita foto, né? Muita história, né? Aí a decisão de Copa do Brasil, né? Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Aí os troféus estavam expostos ali, eu fiz questão de marcar para posteridade, né? Bacana, né? Guardar uma lembrança, né? Eu fiz muitos jogos aí pelo Brasil, eu conheci quase todos os grandes estádios. Aí o Norinha defendendo um pênalti, não dá uma projeção legal pra gente ver, ele saiu quase na risca da área. Quase na marca do pênalti. E o juizão tá bem ali, ó, não mandou voltar não. E manda voltar pra ali, a torcida. A torcida entrar. Tava lotado o Getúlio Vargas Filho, cara. Foi um grande jogo isso aí. Tô entrevistando o Robinho lá na Vila Belmiro, né?
Eu fiz muitos jogos aí pelo Brasil afora, dos grandes times de São Paulo, né? Que a gente sempre fazia Campeonato Paulista, né? Paulista e brasileiro. Esse E é aí? o tempo do rei, velho. O professor Rodolfo Herrera, o Marquinhos, eu, o falecido Foguinho, a dona Dirce e o Buozzi, né? Que era diretor. Que foi diretor. Foi diretor do Rei. Esse é um tempo bom do Rei, velho. Lá em Goiânia, um torneio que nós participamos em Goiânia. Foguinho, né? Que já está no céu também. Aí nós estamos entregando um troféu para o André Sanches, presidente do Corinthians. Foi esse jogo foi o dia da inauguração da Arena do Corinthians. Nós arrumamos um troféu, só que a gente estava esperando que ganhasse do Figueirense. O Figueirense ganhou de 1-0. Na estreia. Aí ele recebeu educadamente o troféu, tudo, mas é um troféu que um patrocinador lá de Poços otorgou. Um jogo lá no Mineirão, né? Atlético, a Caldense sempre ganha do Atlético lá, né? Pode ver que tá lá 1-0 para a Caldense. A gente tem história aí pelo Brasil afora, né? Eu tenho muita foto, né? Essa é a foto. Basílio Bise, falecido Basílio. Não, Basílio não Basílio faleceu. não, né? Basílio da Viva, né? Isso. O filho dele faleceu. Faleceu, né? o filho Eu nem dele. sei se aquele menino, que ele é um dos filhos dele. Sim. Não sei se foi esse que faleceu. O Luiz Roberto, eu, aquele mais ao fundo lá é um cunhado meu, que mora hoje em Pirassununga, Ezequiel, e o Mário, que trabalhava no Banco Itaú. Aquele menino aqui no cantinho, não sei quem é. A cabine. Essa é uma foto histórica, a cobertura de uma eleição. Pela Piratininga. Pela Piratininga. Oscar Castelão, Peterson Marim, o Albertinho, que já faleceu, Vanderlei Freire. Esse menino eu não lembro o nome dele, não. Esse loirinho aí. Eu, Fábio Silveira. Abaixado, o Wagner de Freitas, atrás dele está o Ita Morim, que já faleceu também. O Fábio Silveira já faleceu também. O Ita Morim faleceu. Esse de óculos ali é o Carlinho de Oliveira, que faleceu. A Isa, que era secretária nossa lá. O JB Flora, que faleceu agora recente. A Tereza, que era a nossa mestre do cafezinho na rádio. O Ronildo Silva. O Ronaldo Viana, que está numa rádio de Campinas, há muito tempo está lá em Campinas. E a Carmela Palhares. Essa equipe que transmitiu a eleição. Aliás, as eleições que a gente transmitia eram marcantes, né? Muito. Era fantástico, fervia. O rádio né? era muito forte, né, na época, né? E aí? Esse aí é o Loureiro Júnior, na minha opinião. Meu amigo, faleceu já. O maior comentarista de rádio que eu conheci. Ele era de Jacareí. Ele era de Jacareí. E lá tinha o Ipacaré de Lorena. Ipacaré de Lorena. E Jacareí tinha Jacareí também, né? Jacareí é de Lorena, né? É Lorena, desculpa. Tinha o Estrela também, que era lá de... Piquete. Estrela de Piquete. Enfim, é história, né, que a gente tem para contar. Outro dia, viajando com meu filho, em questão de uns 20 dias, e saímos daqui e fomos até Barretos. Teve um evento no Hospital do Amor, então nós também participamos com algumas coisas e chegando na estrada, andava, falei, gente, não chega nunca. Aí, falei, o Palmeiras vinha jogar em Bebedouro, vinha jogar e... Parecia que era... De ônibus, né? Parecia que era pequeno. Então, Ayrton, tem o Bento, uma pessoa que a gente deve sempre ser lembrada, porque ele era técnico, era roupeiro, era motorista, ele fazia de tudo pelo Palmeiras. Então, aqueles abnegados, né? E hoje você não tem mais. Esse pessoal, o futebol aqui em São João, não tem condições de voltar. Porque está muito caro e, ao mesmo tempo, hoje, o pessoal vai para a chácara, vai jogar bola, vai jogar futebol, vai jogar churrasco. Primeiro não, só tinha aquilo, lotava. Verdade mesmo. Era assim, fervia de gente o Palmeiras. Então, são momentos, né, que você viveu, eu vivi, e que a gente traz como recordação. Tem mais alguma foto aí? Enquanto ele vê lá, eu tô lembrando uma historinha aqui, eu preciso falar rapidinho, que a gente tinha aqui os Tigres da Mogiana, que era sanjoanense. E quando o Palmeiras estava naquela campanha, eu escrevia de 79, eu escrevia no jornal Opção.
E eu falei, não, vou criar um slogan para o Palmeiras também. Como tem a Vila Manuel Cecílio, que é onde está o campo do Palmeiras, eu comecei a chamar o Palmeiras de Lobo da Vila. Ou os Lobos da Vila, né, que eram os jogadores, ou o Lobo da Vila, que era o time. E aquilo pegou, eu escrevia no jornal, toda edição eu punha lá, Lobo da Vila joga domingo, não sei aonde, e pegou. Então eu fui o criador do slogan do Lobo da Vila. Está escrito, né? Isso aí está detalhado, eu tenho documento. Ficou bacana isso também na minha história. Então, eu acho assim, o jornalismo e também na televisão vai muito da presença do espírito da pessoa. E você sempre foi uma pessoa que teve um improviso. Foi sempre muito rápido no pensamento. E quem teve a oportunidade de trabalhar com você aprendeu muito. E isso, até eu brinco com você e chamo você. Aprender no rádio é meio simbiótico, né? As duas partes aprendem. Aprendem. Isso é verdade, né? E eu sempre falo, professor, né? Porque realmente você foi precursor, foi professor de muitos, né? Ayrton, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Não agora que nós estávamos começando. Foi bacana, gostei. Então eu quero deixar para você aqui, meu muito obrigado. E deixo também para você despedir, desejar o povo de São João um final de ano, Feliz Natal. E é muito importante a tua presença aqui. Né? Claro, você falou um negócio interessante durante o papo nosso aqui. Que o rádio, ele é passageiro. E o personagem do rádio, ele não se eterniza. Se eu sair na rua aí, pouca gente vai se lembrar do Ayrton Fonseca, radialista da Rádio Piratininga e no meu tempo era TV São João, e da TV São João. Né? Isso acabou. Como a gente fala para a geração aí, você lembra do Fiore Gigliotti? E pouca gente se lembra também do Osmar Santos. Então nós não temos história marcante. Mas cada um de nós tem uma coisa bacana que eu trouxe aqui um pouquinho para rememorar, principalmente aqueles da minha época. E para a nova geração também. Então desejo a você um Natal muito venturoso, que a gente saiba viver o Natal como ele realmente é. É o aniversário de Jesus Cristo. Né? Muita gente pensa que o Natal é uma brincadeira, e não é. E que nós tenhamos um ano venturoso, né? Que nós possamos ter um ano de muitas realizações, porque nós passamos um período de pandemia, e aliás eu quase que parti para outra, eu te contei a história, você sabe disso, e que todos nós tenhamos um ano de muitas realizações. É o meu desejo a todos. Muito obrigado, Zé Geraldo. Obrigado a você. Parabéns pelo seu programa, tá bom? Muito obrigado, Ayrton. Também quero mandar um abraço pro Rogério Fonseca. Rogério Guarda-Costa, veio junto com o Ayrton. Eu conheci ele pequenininho, né? Quer dizer, hoje está grandão, né? Cresceu e tal. O Rogério presta serviço aqui na TV também. Isso, eu não conhecia, até a turma falava do Rogério e eu não conhecia. Lembrava o rostinho dele pequenininho, cabeludinho, né? Que continua com o cabelo grande, né? E nós vamos terminar o programa. Eu quero desejar a você um Feliz Natal, um próspero 2022. Quero que a sua semana seja abençoada por Deus e Nossa Senhora da Aparecida. Um beijo no seu coração.
Inovação é um diferencial na hora de planejar os seus móveis. Por isso, a marcenaria Inova Móveis Planejados é referência no mercado. Com serviços de qualidade, os projetos são entregues em 3D, tudo certificado e o que é melhor, dentro do prazo e com parcelamento de até 12 vezes no cartão. A marcenaria Inova Móveis Planejados fica localizado na Rua Henrique Martarello, na Vila Brasil, em São João da Boa Vista. Tradição, confiança e qualidade em móveis para sua casa você encontra no Magazã, com um showroom amplo, moderno e organizado para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Em São João da Boa Vista, o Magazã está em 2 endereços, na Rua Campos Sales, 691 no centro e na Avenida Brasília 1039 no Perpétuo Socorro. Móveis diferenciados você encontra no Magazã.